Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre coordenadas geográficas. O que seriam coordenadas geográficas? São linhas imaginárias que permitem localizar qualquer lugar sobre a superfície terrestre do planeta. Exatamente o que faz um GPS, tá? Uma das funções aí do GPS é localizar, é encontrar o endereço em qualquer lugar da superfície terrestre. E como se encontra as coordenadas geográficas? Né? Através das linhas, que seriam os paralelos, que medem as latitudes, e os meridianos, que medem as longitudes. Então, nós precisamos encontrar latitudes e longitudes para localizar um ponto qualquer na superfície terrestre. Para encontrar as coordenadas geográficas, então, de um ponto qualquer, eu preciso dos paralelos, que são eles que vão me dar a latitude desse ponto, tá? E o que seriam os paralelos? São essas linhas, são as linhas horizontais imaginárias, né? São linhas imaginárias que cortam o planeta. Então, algumas têm nomes, que são as principais. Linha do Equador, a linha do Equador é a mais importante, a principal delas, que me divide o planeta em hemisfério norte, metade da esfera norte e metade da esfera sul. Os outros paralelos são o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E para que servem então os paralelos? Eles me ajudam a localizar a latitude. O que é a latitude? É a distância, é a medida em graus de um ponto até a linha do Equador. E os meridianos? Os meridianos são as linhas verticais. A principal delas é o meridiano de Greenwich. Esse meridiano divide a Terra em hemisfério oriental ou hemisfério leste e hemisfério ocidental ou hemisfério oeste. E estes meridianos, olha só que são essas linhas imaginárias, elas me ajudam a localizar a longitude de um ponto qualquer. E o que seria a longitude? É a distância em graus de um ponto até o meridiano de Greenwich. Agora nós vamos ver separadamente. Primeiro a latitude, tá? Porque para eu encontrar as coordenadas geográficas, eu preciso das latitudes e das longitudes. Mas nós vamos uma coisa de cada vez. Primeiro as latitudes. Olha que neste desenho só está os paralelos, olha, as linhas imaginárias que são as linhas paralelas, tá? Essas linhas me ajudam a localizar as latitudes. O que é mesmo latitude? A distância em graus de um ponto qualquer em relação ao Equador. Quando eu falo distância em graus, eu não estou querendo dizer graus de temperatura, e sim graus de circunferência. Olha aqui, o Equador é o meu marco zero, 0 graus de circunferência. E eu vou, olha só, de 10, 20, 30, 40, 50 até 90 graus no sentido norte e do zero da linha do Equador até 90 graus no sentido sul. Por que 90 graus? Porque quando eu estou falando em graus de circunferência, eu sei que uma circunferência mede 360 graus. Então, se eu pensar que eu tenho 90 graus ao sul, mais 90 graus ao norte, eu tenho, nesta metade da esfera, 180 graus.
e se eu quiser a circunferência toda, eu vou ter 360 graus, certo? Então, as latitudes vão de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul. Lembrando que quando eu falo de latitude, ou ela é norte ou ela é sul. Se o meu ponto, o que eu quero localizar, está deste lado em relação ao Equador, eu estou na latitude norte. Se o ponto onde eu quero localizar está deste lado em relação ao Equador, eu estou do lado sul, na latitude sul. Então, vamos aí cada ponto. Ó. Olha o ponto A, onde ele se localiza. Então, eu estou encontrando a latitude do ponto A. Olha a linha do paralelo que está o ponto A. Está neste grau aqui, ó, está marcando 50 graus de latitude. Mas 50 graus de latitude o quê? Porque eu vejo que eu tenho 50 graus aqui, mas eu também tenho 50 graus deste lado. Então, eu tenho aqui no ponto A 50 graus de latitude norte, porque está no hemisfério norte, tá? Então, ponto A, 50 graus de latitude norte. Ponto B, eu tenho aqui, olha, na mesma latitude do ponto A. Então, percebam que não importa onde está o ponto. Se ele está na mesma linha, o lugar que eu quero localizar está na mesma linha, no mesmo paralelo, ele vai se encontrar na mesma latitude. Então, o ponto B é igualzinho ao ponto A. Também está a 50 graus de latitude norte. Agora, vamos observar o ponto C. Olha a latitude dele, olha, o paralelo. Ele está neste paralelo, olha, 40 graus. 40 graus de latitude. Nós estamos aqui do lado sul, hemisfério sul. Então, ele está a 40 graus de latitude sul. Ponto C, 40 graus de latitude sul, tá? Então, percebam que primeiro eu encontro a latitude e observem aqui para o desenho. Longitude. O que eu preciso para encontrar as longitudes? Eu preciso dos meridianos. Olha aqui, as linhas imaginárias, que são chamadas de meridianos. Eu tenho o meridiano principal, que é o de Greenwich, marcando 0 graus. 0 graus do quê? De circunferência, tá? De circunferência da Terra. Então, eu tenho do lado leste, eu tenho, ó, 0 graus, 10 graus, 20 graus, 30, 40, 50, 60, 70 e vai até 180 graus. Do lado oeste, eu também tenho 0 graus, que é o meridiano principal. 10 graus, 20, 30, 40, 50 e vai até os 180 graus do meridiano do lado oeste, certo? Então, o que vai diferenciar é eu dizer se está do lado leste ou oeste, porque percebam, ó, eu tenho aqui 30 graus, eu também tenho aqui 30 graus, mas esta longitude não é a mesma desta, porque esta longitude está do lado leste e esta longitude está do lado oeste. Então, vamos lá, vamos treinando, ó. Eu tenho o ponto A e eu quero a longitude do ponto A. Está nesta longitude. Qual que é essa longitude? Quantos graus? 60 graus. Lembrando que é 60 graus de circunferência, de medida, de distância em relação ao meridiano principal, tá? Então, eu tenho no ponto A,
eu estou a 60 graus de longitude, o quê? De longitude leste, porque este lado é o lado leste. Então, ponto A, 60 graus de longitude leste. Ponto B, percebam que está no mesmo meridiano. Então, a longitude é a mesma do ponto A. Olha aqui, não importa em que local, se está mais próximo do polo, né, do polo norte, se está mais próximo do Equador, se está mais próximo do polo sul, não importa. Ele está no mesmo meridiano, ele vai ter a mesma longitude. Então, ponto B também está a 60 graus de longitude leste. Ponto B, 60 graus, longitude leste. Agora vamos para o ponto C. Olha aqui, já está do outro lado, no outro hemisfério. Ó, nós estamos agora no hemisfério oeste. Ponto C. Que grau que é aqui, hein? Não está marcando. Como que eu vou saber? Eu vejo o anterior. Se aqui é 60 e eu já percebi que está indo de 10 em 10, 60, 70 graus. Ponto C, 70 graus de longitude oeste, porque está no hemisfério oeste. Então, olha a distância do ponto C em relação ao meridiano principal. A distância é de 70 graus de longitude oeste, tá? Então, vimos separadamente. Agora, nós vamos ver tudo junto, né? Porque quando eu quero coordenadas geográficas, eu não quero só a latitude ou só a longitude, eu quero os dois. Então, eu preciso encontrar a latitude e a longitude. Aqui nós temos para encontrar os pontos A, B, C e D. Vamos relembrar que latitude eu vou encontrar os paralelos e na longitude os meridianos. Então, vamos localizar. Ponto A. Primeiro, eu vou encontrar a latitude. Ó, não importa, tá? Se eu quiser começar pela longitude primeiro, eu posso também. Mas eu prefiro começar pela latitude. Então, se latitude é o paralelo, olha aqui a linha paralela do ponto A. Olha, tudo isso daqui é a linha paralela. É a linha que vai me dar a latitude. Esse ponto A está nessa latitude, que marca 50 graus de latitude. Agora, eu tenho que decidir. É latitude o quê? Vamos pensar. A latitude é a linha paralela à linha do Equador. Se latitude é a distância em graus entre o ponto e a linha do Equador, então de que lado eu estou do Equador? Eu estou do lado norte. Tudo isso daqui está no hemisfério norte. Então, o ponto A está no norte. Então, 50 graus de latitude norte. Ó, achei a latitude. Agora, eu preciso de encontrar a longitude do ponto A, tá? Porque coordenadas é latitude e longitude. Então, volto no ponto A. Só que agora eu vou localizar o meridiano. Veja aqui. Olha o meridiano. É o meridiano que vai me dar a longitude. Quantos graus? Eu vejo que está a 100 graus de longitude em relação ao meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich está aqui. Tudo isso daqui está do lado oeste. Então, o ponto A está do lado oeste e está a 100 graus. Então, olha aqui, 100 graus de longitude oeste. Vamos para o ponto B. Olha aqui, primeiro a latitude. Vou encontrar a latitude. Olha, é mais ou menos como se a gente estivesse brincando de batalha naval. Olha a latitude, 40 graus. E a latitude é norte ou sul? É norte, né? Porque está deste lado
do Equador, né? Está acima do Equador. Então, é 40 graus de latitude norte. E a longitude do ponto B? Longitude é em relação ao meridiano de Greenwich. Primeiro eu olho os graus. 80 graus de longitude em relação ao meridiano principal. Se é em relação ao meridiano principal, está do lado leste o ponto B. Então, 80 graus de longitude leste. Ponto C. Vou primeiro na latitude. Olha aqui. Latitude, 20 graus. 20 graus o quê? Bom, está abaixo da linha do Equador, então é 20 graus ao sul. 20 graus, latitude sul. E a longitude? Longitude do ponto C, 40 graus de longitude oeste. Longitude oeste. Ponto D, primeira latitude, olha aqui a linha. Latitude, 10 graus. 10 graus de latitude norte. 10 graus de latitude norte, ó, está deste lado em relação ao Equador. Agora, a longitude é em relação ao meridiano de Greenwich. Qual a distância do ponto D em relação ao meridiano de Greenwich? A distância é de 20 graus em relação ao meridiano de Greenwich. Mas 20 graus o quê? 20 graus do lado leste. Então, 20 graus de longitude leste. Entenderam o que é coordenada geográfica? Então, eu tenho de encontrar um ponto qualquer na superfície do planeta. É o que faz, é uma das funções do GPS, tá? E para eu encontrar as coordenadas geográficas, eu tenho que encontrar latitude e longitude. Latitude será sempre norte ou sul. Longitude será sempre leste ou oeste, certo? Então, vamos ver se vocês aprenderam. Agora é a sua vez, tá? No seu caderno, você vai dar as coordenadas geográficas dos pontos que estão marcados aqui no mapa. Olha o mapa, olha os pontos, olha aqui. Eu tenho o ponto A, o B, o C, o D, ó. Tenho quase todas as letras aqui do alfabeto, tá? Então, no caderno, façam um ponto em cada linha, localizando para mim as coordenadas geográficas. O que você tem que ver mesmo? A latitude e depois a longitude. Ó, coloquei um esqueminha aqui para você não errar. Não esqueça, quando você localizar a latitude, é essas linhas que você vai procurar, ó, linhas paralelas. Achou o grau? Você só tem que ver se está do lado norte ou do lado sul. Depois, no mesmo ponto, você tem que localizar para mim a longitude. Então, é esta linha na vertical que você vai ver, né, os meridianos. Localizou o grau? Depois resta saber se está do lado leste ou do lado oeste, certo? Então, façam no caderno de vocês, tirem foto e mandem para mim, ok?